Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem pessoal, vamos tratar aqui especificamente do contrato de mandato e instrumento de procuração. Evidentemente, nós não vamos aqui tratar de uma análise deontológica jurídica, ou seja, de ética profissional. Vamos aqui pontuar específico alcance na matéria processual civil. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de conceituar aqui com vocês, com base na lei, o que é o contrato de mandato. Aliás, já adiantei, né? Não era para ter adiantado. O mandato é um contrato. Nesse sentido de consequência, tem como sua gênese um negócio jurídico. A expressão negócio jurídico, pessoal, repito, a expressão negócio jurídico vem da soma neg ócio, ou seja, negar a ociosidade. Assim sendo, como contrato, pessoal, há um acordo de vontade sobre a égide da autonomia privada, em que as partes ali vinculadas, pessoal, estabelecem um acordo para que haja a produção dos efeitos jurídicos desejados perante as partes. Nesse sentido de consequência, não podemos jamais olvidar de esquecer o artigo 104 do Código Civil, que deixa bem claro quais são os requisitos de validade para todo e qualquer negócio jurídico. Nós temos agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Contudo, pessoal, todavia, entretanto, não há uma expressa dicção como requisito a manifestação de vontade, que, como sabemos, pessoal, com as bases em civil, tem que ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa fé. Repito, recall, olha só. Nós estamos falando aqui do mandato, que é um contrato, portanto, faz parte do estudo do negócio jurídico. Nesse sentido de consequência, pessoal, o contrato de mandato, ele envolve agentes, ele envolve partes. Nesse sentido de contexto, essas partes, elas delineiam, portanto, os efeitos jurídicos queridos. É uma percepção em oposição ao ato jurídico em sentido estrito, porque ali os efeitos jurídicos são pré-determinados pela lei. Exemplo disso, bem clássico, a determinação do domicílio. O indivíduo, ele elege o domicílio que ele queira residir, com base na referência do ânimos de residir. Então, como o contrato que ele era o mandato, ele tem que respeitar pontualmente os requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, aqui bater bola com o artigo 104 do Código Civil. Olha o que diz. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, 2. Objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E como sabemos, pessoal, pontualmente, deve ser inserido também como requisito de validade a manifestação de vontade, que deve ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa fé. O conhecimento da manifestação de vontade é a própria essência do que é o negócio jurídico. E, subsequentemente, pessoal, está na literatura do artigo 166 e o artigo 421 do Código Civil, que trata pontualmente da autonomia privada. Esse dispositivo ele sofreu alteração normativa no ano 2019 e tem agora uma redação diferente. Olha o que diz o artigo 421 do Código Civil. Abre aspas. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Pessoal, a redação anterior não é um clichê de minha parte, né? Mas a redação anterior ela trazia uma emblemática assim talvez mais abrangente, né? Ela dizia o seguinte: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Contudo, entretanto, reconheço que, seguindo a orientação do jurista Flávio Tartucci, que realmente não trata-se de uma liberdade de contratar, mas uma liberdade abrangente, a liberdade contratual. Na medida de consequência que ela reconhece a possibilidade e a potencialidade, assim dito, da pessoa designar quem ele quiser como parte contratual, determinar o conteúdo que ele quiser e, subsequentemente, o tipo de contrato que ele queira desenvolver. Inclusive, pessoal, sabemos os contratos ditos atípicos, previstos estampadamente no artigo 425 do Código Civil, que diz: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código. Professor, de novo, tudo bem? Estamos juntos. Meus queridos, pontualmente nós estamos falando de que, gente? Contrato de mandato.
Mandato é um contrato, matéria de estudo do negócio jurídico. E o que é o negócio jurídico? É quando as partes, com livre e espontânea vontade, aperfeiçoam um pacto e celebram para que haja modulação com base na autonomia privada dos seus efeitos. Significa dizer que, dentro da regra de legalidade, dentro da regra jurídica de direito, significa que as pessoas poderão desenvolver os efeitos que desejarem, evidentemente, nunca contra a lei. Na mesma medida de consequência, temos que entender quais são os requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico, que também vai pactuar em todo e qualquer contrato. Agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e, como sabemos, com base na leitura do artigo 166 e 421 do Código Civil, deve haver categoricamente a manifestação de vontade. E a manifestação de vontade tem que ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa fé. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Nesse sentido de consequência, pessoal, eu li para vocês a nova literatura dada ao artigo 421 com base na Lei da Declaração da Liberdade Econômica, lei esta que é a Lei 13.874/2019, que traz um novo contorno. Ela melhora e realça a redação anterior porque ela substitui liberdade de contratar em favor da liberdade contratual. A liberdade contratual é a prerrogativa que as partes têm de designar quem ela queira ser contratante, na mesma medida de identificar o conteúdo que eles desejam e, por fim, o tipo de contrato. E, inclusive, pode-se aperfeiçoar os contratos atípicos, nos termos do artigo 425, que diz: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas fixadas neste Código. Bem, pessoal, vamos aqui, portanto, pontuar horizontes de análise no que se refere especificamente ao contrato de mandato. Nessa medida e consequência, vamos aqui, pessoal. Vamos aqui. Pessoal, contrato de mandato é um contrato especificamente típico, desenhado, contornado no Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Olha o que diz pontualmente o nosso Código Civil acerca do contrato de mandato. Contrato de mandato é o que, gente? Vamos lá. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é instrumento de mandato. Pessoal, já caiu muito, há muito tempo atrás, a confusão entre mandato e procuração, e o aluno de início de carreira, ele trazia o entendimento que a procuração era em si, portanto, pessoal, o mandato. Não, o mandato é a prerrogativa de direitos e deveres que são outorgados. E aí tem uma pessoa do outorgante e outorgado. E nesse sentido, contratado, contratante. Na mesma operação existe um instrumento, um documento que é chamado procuração. Mas vamos ver pontualmente que na advocacia a procuração, inclusive, ela pode ser verbal. Já já nós vamos analisar contigo daqui a pouco. Bem, de toda maneira, pessoal, nós temos que conhecer pelo menos os requisitos mínimos, característicos dos contratos de mandato. O primeiro mandato, ele como contrato, nessa modalidade específica, ele pode ser oneroso ou gratuito. Ele pode ser singular, quando o encargo cometido é dado ao procurador, e plural, quando é diversificado. Existe, portanto, vários, representantes. Evidentemente, temos a classificação expresso ou tácito, verbal ou escrito. Tem também a classificação civil ou comercial, geral ou especial. Nesse sentido de consequência, há, por fim, uma classificação que o aponta como extrajudicial ou ad negotia, também chamado de et extra, e temos a procuração, o contrato de mandato judicial, que é o ad judicia. Bem, o que nos interessa claramente, pessoal, sem nenhumas pormenores, é o contrato que vai desenvolver o contrato de mandato, que desenvolve especificamente o instrumento cuja procuração é ad judicia. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui apontar horizontes e análise ao artigo 105 do CPC. No CPC, artigo 105. Olha só como opera o artigo 105 do CPC. A procuração geral para foro, aqui é a adjudícia.
outorga por instrumento público ou particular, veja que o contrato de advocatício relativo ao contrato demandado para o serviço advocatício por parte do advogado pode decorrer de instrumento público ou particular. É claramente usual o particular, né? Assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto. Pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que essa parte especial que dá o maior contorno, portanto, a essa procuração ad judicia, ela deve estar contida na procuração. Por quê, pessoal? Você vai ver pontualmente que aqui tem uma série de informações que devem ser consignadas na procuração para habilitar com maior abrangência de poderes o advogado. Bem, olha só, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e, por fim, gente, a assinar declaração de hipossuficiência econômica. Pessoal, houve uma mudança radical do modelo anterior do Código de Processo Civil 73, que trazia a prerrogativa da juntar de declaração de pobreza ou miserabilidade. E foi feita uma modificação técnica gradual na jurisprudência e, evidentemente, no próprio ofício do advogado, substituindo essa declaração por declaração de hipossuficiência econômica. Contudo, todavia, entretanto, o Código de Processo Civil brasileiro atual dar a prerrogativa do advogado no feito da sua procuração e apresentando-o para o seu cliente assinar, ele consignar na procuração a declaração de hipossuficiência reconhecida ponto ao cliente, justamente para que, quando for fazer a sua exordial, a sua petição inicial, informar e, subsequentemente, assinar a informação que o cliente dele, né, é hipossuficiente econômico. Pessoal, o mero fato atual, a partir do Código Civil de 2015, de informar ao juiz, o advogado vai assinar dizendo que a parte a qual ele está ali na condição de procurador é hipossuficiente econômico, não significa dizer que é uma circunstância pontual, pessoal, de verdade absoluta. Ela requer prova em sentido contrário. E, muitas vezes, não vale a pena. Depende da situação, não vale a pena você declarar a hipossuficiência se você não tiver certeza que o seu cliente não tem condições de arcar com o processo. Porque se o seu cliente tem condições de arcar com o processo e você o fizer isso, você está fazendo de má fé. Então, cuidado, operadores do direito, advogados. Se o seu cliente não tem realmente condições, você tem que, no mínimo, para se resguardar, juntar a declaração de imposto de renda. Ou, se não tiver, o contra-cheque, algum elemento associado documental para que não haja uma repercussão negativa. Ou conjunção alternativa, ou o seu cliente, ele assina declarando hipossuficiência. Pode ser a próprio punho ou pode ser um documento. Mas ou você assina a petição inicial juntando documentações que comprovam que ele é hipossuficiente economicamente, ou você pede para ele continuar, né, você entrega para ele um documento ou pede para assinar o próprio punho, um documento, dizendo que ele não tem condições, porque isso pode repercutir na má-fé do profissional e, inclusive, pessoal, repercutir negativamente quanto à sua relação você com o juízo, tá bom? Não é correto o advogado, em todas as causas, arguir hipossuficiência econômica, tá? Lembrar pontualmente do princípio da cooperação, lembrar pontualmente do princípio da boa-fé objetiva aplicada no processo civil, que é a boa-fé processual, tá? Então, acabou essa farra de declarações de hipossuficiência, o advogado arguir a declaração de hipossuficiência. Hoje, se ele for arguir, pessoal, a próprio punho, na sua petição, ele vai assinar. Agora, se o cliente é hipossuficiente e ele te apresenta informações e você se convence disso, então, no mínimo, mantenha aquele padrão anterior, usual, de pedir para que ele faça a próprio punho, ou você entrega um documento que ele preenche, e aí ele faz, portanto, a declaração de hipossuficiência. Tá bom? É melhor, recomendável, mais seguro para o teu trabalho. Bem, que devem constar cláusulas específicas. Essa questão da cláusula específica, muito cuidado. Tem jurisprudência, claramente, que bate de frente com o advogado, que, inclusive, ele pega uma procuração, faz um testamento. Ele bota poderes na CVM, na SUSEP, cara, ele bota na INSS, ele enche a procuração de informações.
Pessoal, se a causa é se o consumidor, o que tem a ver com você botar INSS na história? O que se tem a ver? Agora, se há um efeito, você está na Justiça Federal, há uma demanda que, por cargas d'água, você consiga fazer essa referência, aí é outra história. Mas, na lógica clara, são condições de cláusulas específicas, não cláusulas genéricas. Então, veja, você pode sim fazer uma procuração acumulando uma série de cláusulas, mas não uma cláusula que dá poderes quase que absolutos ao advogado. Tá bom? Inclusive isso demonstra, eu não diria nem tanto má fé, eu diria, pessoal, impropriedade, falta de conhecimento. Tá? Eu diria nesse sentido, falta de conhecimento do artigo 105. Agora, é lamentável o advogado juntar um monte de petições assinando a declaração de hipossuficiência. Se for fazer isso, dê para o seu cliente para que ele assine o documento, a não ser que você tenha já na sua petição instruída declaração de imposto de renda dele, contra-cheque. Do contrário, não faça isso. Agora aqui, meu querido, demonstra plenamente que você não tem o total domínio do artigo 105, tá bom? Muito cuidado com esse dispositivo, que ele é bastante problemático em situações pontuais. Então, qual é a síntese da missa? A síntese é o seguinte, pessoal. A procuração geral para foro é a procuração ad judiciam. Então, essa que é a procuração que você tem que utilizar no processo. Se for o caso de você ampliar poderes ao advogado, né, especificamente, por exemplo, nós estamos falando aqui de um inventário, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma situação que envolve recuperação de empresa, falência, situações que envolvem uma série de poderes específicos, aí o advogado tem que rotular. Evidentemente, pessoal, a procuração ela diz que habilita o advogado à prática de todos os atos do processo, ou seja, contestar, recorrer, mas não custa nada relembrar você consignar isso nos autos processuais. É uma praxe, mas não significa dizer que você é leigo. Tudo bem? Então consigne sim, não tenha vergonha. Contestar, recorrer, né? Bote pontualmente aí as circunstâncias que envolvem. Agora, evidentemente, existem aqui informações acessórias. Que é qual, gente? O receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar com isso e assinar a declaração de hipossuficiência. Tá? Então, vamos mais uma vez, artigo 105 caput, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público particular, assinado pela parte, habilita o advogado a prática de todos os atos do processo. Já habilita ele. Ele pode recorrer, ele pode, inclusive, pessoal, nesse sentido, produzir petições intercorrentes, ele pode fazer tudo que for ato habilitado como advogado. Agora, se ele for qualificar específicas prerrogativas, ele tem que deixar bem claro no processo. Tá? No processo. Agora veja, por que isso? Porque deve constar como cláusula específica. Cláusula específica. Tudo bem? Veja que aqui a legislação é bem clara. Conjunção auditiva e assinar a declaração de hipossuficiência. Tá bom? Então, se tiver alguma situação de demanda que requeira algum ato em especial, e aí você consiga na procuração normalmente, sem problema algum. Tá bom? Agora, cuidado com essa questão da assinatura da declaração de hipossuficiência. Eu estou batendo na tecla porque eu tive um caso de um aluno, tá? Eu tive um caso de um aluno meu, de uma outra universidade. Enfim, gente, eu dou aula há 10 anos, né? Então, eu tenho muito aluno formado. Então, que teve um problema sério, tá? E os outros casos foi até irônico, tá? O cara encheu de linguiça, enfim, o juiz mandou o cara fazer a procuração de novo. E o juiz ali entendeu realmente que foi falta de perícia. Então, cuidado com isso. Bem, vamos aqui, portanto, seguir o barco adiante. Pessoal, existem situações em que a procuração ela é dispensada. Tá? Vou deixar bem claro para vocês. Existem situações que a procuração ela é dispensada. Tá? Então, a regra é o quê? Toda vez que você for postular em juízo, né, você junta a petição inicial, você junta a documentação do cliente e deve, evidentemente, juntar aí a procuração. Se houver situação de hipossuficiência e você já tiver a documentação clara e notória disso, você pode assinar tranquilamente essa informação lá na petição inicial, lá nos pedidos, você informa pontualmente que ele não tem condições de acabar o processo, cria um capítulo específico, pede a concessão da gratuidade de justiça para o seu cliente no pedido e, evidentemente, você assina a petição. Mas muito cuidado, você tem que ter muita certeza, tá? Muita certeza. Do contrário,
entregue a documentação para ele assinar, né? Até porque o seu cliente está te informando, você não vai taxar o seu cliente de mentiroso, né? Ele pode estar de roupa de ouro, mas você está te dizendo, você não vai, até com questão de falta de ética de sua parte. E você também não é um investigador criminal para revelar a vida pessoal do seu cliente. Então, você solicita que ele assine a declaração. Foi um caso, inclusive, aconteceu comigo. E aí, mais uma vez, retifiquei e falei, olha, agora me traga as suas documentações. Porque eu não poderia jamais assinar uma petição se você não trouxe documentos que revelam que realmente você não tem condições de arcar o processo. E aí, o juiz abriu o prazo, juntei tranquilamente, até porque muitas vezes o cliente realmente não tem uma organização de documentos, ou às vezes ele não quer revelar mesmo o padrão financeiro dele. No meu caso, pontualmente, ele realmente não tinha condições. Agora, do meu aluno, infelizmente, foi uma situação complicada que esse cara sofreu. Infelizmente. Bom, bem, dispensa de procuração. O que poderiam ser, pessoal, as situações que há a dispensa da procuração? Tudo está redondinho, preto no branco, no Código de Processo Civil. Vamos lá. No caso previsto do artigo 104, o que é isso? Vamos lá? Artigo 104 são as situações em que dispensa a procuração. Deixa eu ir mais rápido assim, né? 104. Pronto. Olha aqui, pessoal. Artigo 104 do Código de Processo Civil. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Agora veja. Salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Gente, eu já fiz muito isso. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Então, veja. Teve muitas situações que o cliente bate na tua porta do teu escritório e você tem que ter uma agilidade. Então, nesse caso, você pode perfeitamente invocar esse dispositivo. Subsequentemente, pessoal, vai abrir prazo e você regulariza o processo, tá bom? Bem, voltando aqui pontualmente ao artigo 287. Inciso 2 diz o seguinte: se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Pessoal, na própria literatura jurídica legal que rege o defensor público, já deixa bem claro essas condições dele. Então, o defensor público, pessoal, ele não tem necessidade pontual de ter que juntar procuração. Não tem necessidade. Então, fica dispensado, portanto, a junta de procuração se a parte estiver representada pela Defensoria Pública, seja dos Estados ou da União. Bem, subsequentemente, pessoal, o inciso 3º, que é um inciso bastante interessante e requer uma análise específica, que diz o seguinte: se a representação decorrer diretamente da norma prevista na Constituição Federal. Nós trabalhamos ainda há pouco as situações da ADI, né, partidos políticos, né, as confederações sindicais de classe, né, de habitacional, elas não têm a prerrogativa, pessoal, de não ter que ter advogado constituído. Pelo contrário, elas têm que ter advogado constituído. Agora, se for pontualmente, pessoal, o governador dos estados, o presidente da república, essa galera não tem a necessidade de ter advogado. Ele pode exercer plenamente toda o seu ofício, a sua capacidade postulatória no âmbito do STF. E vem, por fim, ou em lei, tá? Ou em lei. Eu coloquei, inclusive, aqui para vocês, pessoal, aqui a dispensa, exceção. Olha só, inclusive coloquei para você, tá, aqui, a representação decorrente da própria Constituição, né? Então, o Supremo Federal, o STF, já decidiu que os partidos políticos e as confederações sindicais de entidade de classe, no âmbito nacional, necessitam de quê, gente? De capacidade postulatória. Ou seja, firmar contrato, mandato, perante o advogado. Tem que ter contrato. Inclusive, na aula passada, nós estudamos o lead case pontual da matéria. Tudo bem? Agora, um ponto interessante associado a isso é lembrar a questão do defensor público. O defensor público, ele não tem a prerrogativa, pessoal, de fazer a juntada. Mas, apontando a orientação do jurista Misael Montenegro Filho, há também uma prerrogativa pontual, pessoal, no que tange aos procuradores da Fazenda Pública, segundo o entendimento pontual do jurista. E ele traz, nesse sentido de contexto, aqui uma orientação legal, que diz o seguinte: no artigo 9º da Lei 9469/97, nós temos a seguinte informação: a representação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados, ocupando de cargos efetivos ou respectivos quadros, independe de apresentação de instrumento demandado. Tá? O artigo, essa lei de 97, lei 9469 de 97. Tudo bem? Beleza? Essa obra de 2018. Mandato verbal. Pessoal, no âmbito do juizado especial civil, nós temos a prerrogativa do advogado, né? Ele simplesmente utilizar-se da fala e constituir-se no momento da ocorrência da audiência. Veja que não precisa apresentar documentos.
o mandato pode ser verbal, tá bom? Olha o que diz, portanto, o artigo 9º, caput 9º, parágrafo 3º da Lei 9.995. Olha o que diz. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Veja que no âmbito do Juizado Especial Federal não há nenhum limite de valor. Tá? Inclusive, ele pode designar outra pessoa como representante sem ser advogado. Ainda há pouco, tá bom? Então, aqui especificamente aqui no Juizado Especial Civil dos Estados, há um limite de valor, ou seja, até 20 salários mínimos. O cara fica dispensado de ter que contratar um advogado. O parágrafo terceiro, portanto, mais uma vez, o mandato do advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Que poderes especiais são esses, pessoal? São os poderes da constante do artigo 105 do nosso CPC. Ou seja, pessoal, olha só, para que haja, portanto, essas informações de receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber e dar quitação e firmar compromisso e assinar a declaração de hipossuficiência econômica, deve ter o que, gente? Cláusula expressa, cláusula específica, cláusula clara, dizendo tais poderes, tá bom? No final das dúvidas, leve a sua procuração. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Na hora, entendeste? Show de bola, pessoal. Vamos aqui especificamente dar continuidade aos nossos trabalhos. Bem, pessoal, nesse sentido, eu encerro, portanto, a formação da relação jurídica processual. Eu encerro, portanto, nesse contexto, a temática que informa a formação da relação jurídica processual. No material de apoio de vocês, eu coloquei, inclusive, informações adicionais, através de uma tabela de informações, dos temas que nós estudamos no início do curso, que são os pressupostos de existência, pressupostos de validade do processo e os pressupostos negativos. Eu fiz uma tabela sintetizando minhas aulas presenciais para vocês, tá bom? Pessoal, especificamente há doutrinadores, ainda no que tange pontualmente essa questão do procurador do Estado, né? E pontualmente que traz entendimento claro que há necessidade de haver a junta de procuração, tá? Mas a literatura jurídica, ela é bem clara, ela dispensa, tá bom? Ela dispensa categoricamente. Vou ler um outro dispositivo importante. Olha só, pessoal, olha o que diz o artigo 1º, é importante eu ler isso aqui, né? O artigo 1º da AGU, que trata sobre a AGU, né, de Força Geral da União. Olha só, diretamente ou mediante delegação e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto ou com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. Então veja, o advogado-geral da União ele tem uma ampla prerrogativa de atuação. Tá ok, pessoal? Ele pode firmar acordo, prevenir litígios, enfim. Ele tem uma série de atribuições legais e importantes para análise. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então encerro minha aula. Só queria ler o artigo 1º dessa lei para vocês, tá? Um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.